De volta com o nosso Você Bonita. Eu adorei esse tema, porque eu confesso que eu tenho muito medo de anestesia. Você tem medo de anestesia? Tem tanta coisa que a gente desconhece quando a gente não é dessa área. Então, vamos desmistificar. Vamos acreditar só naquilo que de fato a gente tem que se preocupar e deixar o que não é verdade para outra história, certo? Para esse papo, a gente convidou mais uma vez o cirurgião plástico, Dr. Ronaldo Soares. Bem-vindo. Obrigado, muito Carol. Prazer, Obrigado pelo convite. Aqui. E o nosso anestesista, Dr. Lucílio Magalhães. Bem-vindo também. Prazer, muito Carol. prazer. Bom, a gente estava aqui já num papo, né, durante o intervalo. E assim, gente, de verdade, é peça fundamental de uma cirurgia, um anestesista. E o quanto ele tranquiliza o paciente, não é? Tô viajando ou é bem assim? Não. Na verdade, é o certo. Na verdade, o anestesista significa segurança para o paciente, né? Não é? A cirurgia é importante, só que a segurança do paciente também é muito importante. E é por isso que a gente está lá. Bom, a gente vai colocando os mitos e verdades, vamos fazendo assim? Vamos. Porque tem um monte legal que as meninas já separaram. E se você quiser, você manda perguntinha ao vivo no @VocêBonitaTV. Se quiser contar alguma história, fique à vontade. Olha lá. Primeiro, mito ou verdade. Existem testes para saber se o paciente é alérgico à anestesia, então, que ele vai receber. Isso é mito ou é verdade? Carol, isso é um mito. É o seguinte, na anestesia existem vários tipos de medicações utilizadas, né? Antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, sedativos. Tá. Então, assim, todas as medicações não tem como a gente fazer um teste para todas. E muitas vezes são utilizadas até medicações que naquela hora o paciente necessita. Ok. Às vezes ele fala, olha doutor, eu acho que eu tenho alergia de pirona, né? Aí existem alguns testes que a gente pode fazer, mas a todas a gente não consegue. Quando já é sabido, vamos dizer assim, que sim. já teve uma outra, já passou, né, por alguma outra situação que apresentou. Só que aí vem uma pergunta importante, é por isso que o anestesista tem que ficar durante todo o tempo na cirurgia? Isso. Na verdade, o anestesista é o primeiro a entrar na cirurgia e o último a sair. A gente sempre acompanha os pacientes. Às vezes os pacientes sempre perguntam pra gente, e aí, você vai ficar lá comigo o tempo todo? E ele só vai pro quarto depois que eu liberar, depois que ele estiver tudo ok. E a título de curiosidade com relação a alergia a algum anestésico, na verdade, é muito incomum essa alergia ao anestésico. E o mais comum que a gente se encontra hoje, na atualidade, são os antibióticos. É o que mais dá alergia nos pacientes. Tá. A anestesia em si é muito segura. E é interessante também a gente falar dessa parte, dessa questão, porque o fato de vocês estarem lá durante todo o tempo da cirurgia, qualquer que seja a intercorrência, é o anestesista também que sabe o que fazer. Sim. Para, naquele momento, enfim, controlar aquela anestesia. É isso? Correto. Eles costumam falar que o anestesista é o médico que tira a dor, só que isso é uma forma simplificada de definir a gente, né? Na verdade, nós lidamos com todo tipo de paciente, inclusive com pacientes graves, pacientes com risco de morte, aqueles pacientes que não são da plástica, mas são de outras especialidades. Então, se eventualmente acontecer algum problema com a cirurgia, seja na plástica ou em outra, o anestesista tem informação para resolver os mais diversos tipos de problema. É isso aí, gente. Doutor, você quer completar com alguma questão? Tudo certo. Tudo certo? Vamos para a próxima, então. Mito ou verdade? Na tela. A anestesia local e a anestesia geral oferecem riscos ao paciente. É mito ou verdade? Verdade, Carol. Assim, todo procedimento médico, ele oferece um risco, né? Por exemplo, a anestesia local, mesmo sendo um procedimento muito menos invasivo, né? Porque é só infiltrar o anestésico local, ainda assim pode dar algum grau de alergia, que é raríssimo, Tá. é muito raro. Até tomar um remédio via oral, um alimento pode dar uma alergia, mas isso é muito raro. Hoje em dia a gente tem todo o checklist de segurança, eu sempre brinco assim, é igual pegar um avião. A gente tem todo o checklist de segurança para fazer a cirurgia do jeito mais correto e seguro possível. Então, o que poderia ser uma intercorrência é exatamente a questão do aparecimento de alguma alergia. Isso. Que daí a gente já fica com aquela situação de choque anafilático, né? Isso. No caso, Queria que você explicasse um pouquinho. O choque anafilático é o quadro mais grave da alergia, no caso. Tá. Porque existem vários níveis. Naquele é o quadro em que você há uma vasoplegia dos vasos, você tem uma falência dos vasos aí do coração, e no caso aí a gente precisa ser mais invasivo.
Eventualmente, converter para anestesia geral, utilizar medicações mais avançadas para controlar o quadro. E que é possível controlar um quadro, então, que um paciente entre em choque anafilático? Com certeza. A grande maioria das vezes é possível. É controlar. Em todos os meus casos, a gente conseguiu controlar os casos de choque anafilático. Eventualmente, pode ser um pouco mais complicado, o paciente pode ser que precise ir para a UTI, mas, graças a Deus, nós tivemos todos os quadros resolvidos. Resolvidos com sucesso. E assim, é raro? É muito raro, cara. Eu, particularmente, nenhuma das minhas cirurgias nunca tive. Lucílio, como anestesista, né? Ele tá claro, em vários, você faz mais... Como eu faço mais procedimentos e mais anestesias para diversos tipos de cirurgias, eu já tive quadro, mas a gente conseguiu resolver de forma tranquila. E por isso Bom que falar isso, né? é uma boa estrutura. A gente está falando do assunto ainda, é o mais pesado da pauta, mas por isso que é bom estar numa boa estrutura, né? Um hospital que tenha todo o suporte, um suporte de UTI, para poder resolver aquele problema da forma mais segura possível. Entrando um pouco na questão da cirurgia plástica, por que a gente está conversando com o cirurgião? Porque hoje a procura dentro da área da cirurgia plástica é muito ampla ainda, que todas as outras cirurgias têm que ser feitas em casos aí de patologias, de doenças e urgências, né? Emergências. Porém, aquela que você se programa e tudo mais, dentro da cirurgia plástica, é a que a gente tem de forma mais comum. Isso, né? Isso mesmo. E a gente já ouviu, eu pelo menos algumas vezes, o pessoal de casa também, algumas coisas que a gente pode fazer de cirurgia plástica que não seja em hospital. Isso nunca. Cara, tem alguns procedimentos que a gente consegue fazer a nível de clínica e consultório, né? Procedimentos com anestesia local, né? Tá. Por exemplo, cirurgia de pálpebra, paciente que tem um risco cirúrgico muito baixo, não tem problemas de saúde, ou problemas de saúde leve que estejam bem controlados, Entendi. né? Por exemplo, na cirurgia plástica, cirurgia de pálpebra, alguns casos, cirurgia de orelha, pequenas lipoaspirações, que a gente chama hidrolipo, aquela lipoaspiração com anestesia local, lipo de papada. Não tem problema. Assim, o paciente sendo um local que tem uma boa estrutura, né? Ainda que uma clínica. Ainda que uma clínica, que tem uma boa estrutura, os profissionais capacitados com os aparelhos corretos e o paciente com nível cirúrgico baixo, com todos os exames de check-up, ok, não tem problema. Tá. E é bom deixar claro que é o seguinte, a Anvisa, ela tem os protocolos para montar as clínicas. Isso. As clínicas existem e existe um requerimento de protocolos de segurança. Isso. Elas tendo todos esses protocolos prontos, elas podem fazer cirurgias. Cirurgias até maiores, inclusive abdominoplastia, prótese de mama, você pode conseguir isso. Jura? Mas geralmente não é uma clínica simples, é uma clínica que como se fosse um hospital. Uma clínica é bem mais elaborado. Perfeito, isso. Interessante. Olha, eu não imaginava, eu achei que tivesse sempre que ser num hospital, mas que, claro, tendo todos os recursos, então, dessa questão hospitalar, pode sim. Pode, então, permitido. Olha que importante vocês procurarem tudo isso antes, né, de fazer a cirurgia. Vamos para o próximo Mito ou Verdade. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. Mito ou Verdade? Anestesia geral só é usada em procedimentos longos. É mito, Carol. Pô, quando é que é, então? Quando é que usa geral? Por que usa geral? Assim, a gente fica isso no subconsciente. A anestesia geral, acho que é mais invasivo e logo, portanto, é para procedimentos longos. Na verdade, não. A anestesia geral, hoje em dia, não é invasiva, da jeito que a gente imagina. Vou até pedir o Lucílio depois falar. E ela é, por exemplo, cirurgias realizadas, cabeça e pescoço, né? Por exemplo, às vezes até um desvio de septo, o ideal é fazer com anestesia geral, uma cirurgia que é mais rápida, mas faz com anestesia geral, porque a anestesia local não é tão eficiente, a raquianestesia e a peridural é da região do peito para baixo. Para baixo, justamente. Entendi. Então, às vezes, cirurgia pequena também pode ser feita com geral. E temos a questão também dos pontos da anestesia geral, né? Que eu preciso de uma hipnose, eu preciso de uma analgesia e eu preciso que o paciente, muitas vezes, ele esteja parado, para que o cirurgião possa ter mais acurácia no procedimento dele. Então, nesses casos, a gente opta pela anestesia geral. E para o anestesista também, a anestesia geral é muito bom. Significa segurança, eu tenho ali o paciente mais na mão. Entendi. Então, muitas pessoas têm medo da anestesia geral, só que o anestesista adora. O paciente fica seguro, o paciente fica tranquilo e nós ficamos tranquilos também para poder realizar o procedimento. Muito bom. Vou colocar a perguntinha do público. Depois a gente fala do parto, meninas. As futuras mamães, as que já tiveram, eu fiquei apavorada. Você ficou, diretora?
Antes de internar para nascer, né? Pois é, a gente já vai entrar nesse caso. Vamos lá, na tela quem escreveu pra gente. Paula, obrigada, um beijo. Eu tenho muito medo de anestesia. Qual a melhor dica, então, para perder o medo? Puxa vida, essa é interessante. O nome dela é? Paula. Paula. Então, Paula, a questão é o seguinte. Nós hoje, dentro da cirurgia, nós temos o fato de fazer um pré-anestésico, uma medicação, antes da cirurgia. Então, o que acontece? Quando o anestesista vai conversar com o paciente lá no quarto, deixar tudo preparado e o cirurgião marca, dependendo da cirurgia, no caso da plástica, nós administramos uma medicação para deixar o paciente tranquila. Muitas vezes a paciente vai adormecida para o centro cirúrgico, obviamente acompanhada dos profissionais da enfermagem, e muitas vezes essas pacientes não lembram, porque essas medicações causam amnésia. Então a paciente, depois que acaba todo o processo, que encontra o Dr. Ronaldo lá no consultório, ela fala, olha, eu lembro que eu estava no quarto e aí apaguei, quando eu acordei, eu estava de volta no quarto operada. Então isso é muito comum. E aí a gente estava conversando nos bastidores aqui do break, que é nesse momento que pode rolar. Vocês já ouviram falar nisso, meninos? Aquelas entregas, que daí a pessoa tá meio viajando, apagada, começa a contar umas coisas que não deveria, é verdade isso? Ela às vezes brinca, doutor, eu falei alguma coisa a mais. Ai, meu Deus, entreguei alguma coisa que não podia. Às vezes tem uma certa liberação. A gente brinca que o paciente toma uma caipirinha, porque dá um relaxamento mesmo e desinibe o paciente. Entendi. Mas é sempre bom lembrar que existe o código de ética médica, que nós não podemos falar o que acontece, entendeu? Então, o paciente pode ficar tranquilo que se ele falar alguma besteira, a gente não vai reproduzir para ninguém. Sim. Morreu ali, doutor. Morreu ali. Sempre tem uma parte aí divertida da história, porque você tem que confiar no seu médico, no seu anestesista. É verdade. Para nessa questão também, isso tudo tá direitinho, né? Mas fiquem ligados e atentos. Mais perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Lígia, obrigada. É normal sentir dor no local onde foi tomada, então, a anestesia? É normal sim. Por exemplo, quando a anestesia local, esse anestésico costuma durar aí de 4 até 12 horas, né? E depois que passa esse tempo da anestesia, que quando começa a agir os remédios via oral, ela pode sentir algum grau de dor. Tá? Mas costuma ser uma dor mais leve. Mais tranquilo, né? Não tem... Isso. Geralmente, eventualmente, se existem alguns casos onde o paciente tem uma dificuldade para puncionar, por exemplo, se eu vou utilizar um bloqueio, por exemplo... Vamos mostrar o que você trouxe respondendo? Meninos, vamos chegar pertinho que tem um monte de forma que eu achei legal. Eu trouxe alguns materiais que a gente utiliza na anestesia. Aqui, por exemplo, esse aqui seria um gelco para pegar a veia, onde eu pego a veia do paciente para administrar medicações. Tá. Aqui é a agulha da Raque Anestesia. Se eu colocar aqui o dedo aqui para você, você vê que ela é bem fina, ela é quase invisível. Essa é do parto? Essa é do parto. Pode ser utilizada em várias coisas, inclusive no parto. Essa aqui é uma agulha de peridural, também posso usar no parto, tá bom? Legal. Ela é mais grossa, mas eu trouxe aqui para vocês verem uma agulha fininha, para você ver que eu não introduzo essa agulha antes de utilizar essa agulha fina para fazer uma anestesia local. Porque como ela é mais romba e mais incômoda, eu anestesio o paciente antes, e depois que ele está aquela região lá nas costas anestesiada, aí eu introduzo esse, e ele não sente nada. Em muitos casos, esses pacientes estão sedados, então não vai lembrar nem sentir nada do procedimento. Que interessante. Pode me explicar mais? Esse aqui, no caso, eu trouxe para vocês verem um catéter, que ele é utilizado, ele é quase invisível, ele é muito pequeno, utilizado junto com a agulha de peridural. Em algumas anestesias, onde eu preciso manter aquela anestesia por mais tempo, por exemplo, se o Ronaldo optar por uma abdominoplastia e eu fizer uma peridural, eu coloco um catéter e esse catéter permite que eu introduza mais anestesia por mais tempo. Então pode durar 3, 4, 5 horas. É só eu fazer mais anestésico pelo catéter. Entendi. Qual é o limite de uma cirurgia assim, com segurança de tempo? De tempo? Olha, assim, varia muito isso, cara. Varia conforme os problemas de saúde do paciente. Cada cirurgia, por exemplo, quando você faz uma lipoaspiração maior, não é bom a gente ficar associando muitas outras, por exemplo, mama e abdômen. Entendi. Né? O médico sabe também mais ou menos o tempo. Sim. Isso, justamente. Eu juntamente com o Ronaldo, o anestesista e o cirurgião, nós somos uma equipe, a gente trabalha junto. Então, a gente vai trabalhando essa questão. Por exemplo, ele citou uma lipoaspiração grande. Eu vou trabalhando com ele e vou referindo, olha,
tirou tanto volume, nós temos tanto percentual, existem cálculos para você tirar esses volumes dos pacientes. Tá. E existem os exames intraoperatórios também que a gente faz, que se eu vejo que pode acontecer alguma coisa, colho os exames, a gente faz esses segmentos com os pacientes, eventualmente se precisar de alguma transfusão ou administração de alguma outra droga, mas isso é muito incomum. Geralmente a gente respeita bem os limites para não poder passar por nenhum perrengue. Assim. E hoje, claro, com toda, eu acho que a segurança do próprio médico anestesista para o paciente, sendo capacitado, habilitado, é o que a gente diz sempre, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sendo conversado, o paciente indo seguro, sabendo o que vai acontecer, com toda a tecnologia envolvida que hoje os hospitais também têm. Eu acho que a gente caminha sempre, claro, para um sucesso. A chance do sucesso sempre vai ser maior, hein, gente? Então, é isso que a gente tem que pensar também. Vamos colocar mais perguntinha do público, já já a gente vai falar aí da gestação, então. Olha lá. Nathalie, um beijo, obrigada. É verdade que não se pode levantar a cabeça quando se toma hack? Olha, Nathalie, essa questão é uma pergunta, na verdade, é uma questão antiga, porque antigamente, essa agulha de hack que eu mostrei, ela não era tão fininha, ela era grossa. Ela era do tamanho de uma agulha de peridural ou até mais grossa do que esta agulha, comparado com esta, que é muito fina. Então, nessas situações onde havia uma punção, que a gente fala da punção da dura mater, onde você atingia o líquido que banha a sua medula, esses pacientes poderiam eventualmente ficar com um furinho na dura mater. Entendi. Vazava líquido e esses pacientes desenvolviam uma cefaleia que a gente chama de cefaleia pós-hack, Nossa! Que é uma cefaleia específica dessa punção. Então, hoje em dia, com uma agulha muito fina, esses quadros são muito mais raros. Ok. E é bem mais tranquilo o tratamento. Então não tem problema. Não tem problema. Vamos ver a cabeça. Próximo na tela. Adorando esse assunto. Vanessa, obrigada, um beijo. Por que sinto tanto enjoo com anestesia geral? Quero ouvir os dois aí. Assim, por vários motivos, né? Tem o estresse cirúrgico, né? Que gera proteínas inflamatórias. As próprias medicações são utilizadas durante a cirurgia, né? O paciente, muitas vezes, ele fica em jejum antes, né? Então, vou dar um exemplo até, em rinoplastia, às vezes é comum um paciente deglutir um pouco de sangue, um pouco de sangue no estômago irritar e dar um enjoo. Então, é multifatorial. Se o Ciri quiser dar algum... Tanto pode ser quanto para essa questão gástrica, onde você tem ali o jejum associado com ingestão de sangue que pode irritar o estômago e deixar o paciente nauseado. Tanto você pode ter a questão de você ficar nauseado com alguns tipos de medicações. Quando nós fazemos anestesia, geralmente nós colocamos cerca de 15 medicações para o paciente. Essas medicações envolvem desde pacientes próprios dos agentes anestésicos até medicações para náusea, medicações para anti-inflamatórios, que pode irritar o estômago, todas essas coisas. E aí, essas medicações, às vezes, podem ativar o centro do vômito no cérebro do paciente, estimular isso. Então, hoje em dia, o nosso protocolo é, além de usar os agentes anestésicos, utilizar várias medicações que atuam nessa questão aí de tirar esse fator da êmese do paciente para deixar ele mais confortável. Olha só, agora, uma coisa que acontece também, eu me lembro, só tomei anestesia uma única vez, que foi quando eu fui ter o meu bebê, que não nasceu de jeito nenhum de parto normal. Enfim, fomos para a cesárea. E uma coisa do pós que eu me lembro, que prende o intestino. Prende. Aí vem aquela bebidinha lá na maternidade, você tomou? Quem tomou a bebidinha, não é? A bebidinha lá na maternidade, toma isso aqui, porque você não. E eu fui teimosa, que toma isso aqui. Tá tudo bem, gente, faz isso não. Você toma a bebidinha lá que eles eram, não é verdade? É verdade. Porque prende mesmo, não prende? É normal. Prende por dois fatores. Como você falou, você citou o seu exemplo do parto, né? São dois fatores. O estresse cirúrgico, a questão ali de o útero estar próximo, a manipulação ali do seu intestino e quando muitas vezes nós fazemos anestesia, a gente coloca analgésicos junto. E uma delas é a morfina, que segura a dor do paciente. E ela eventualmente pode acontecer alguns efeitos colaterais, inclusive essa prisão no intestino, pode ser também prurido, coceira, né? Que alguns pacientes podem apresentar, mas normalmente é tranquilo. Agora, gente, no final dá tudo certo, né? Vamos ser felizes, nasceu de parto normal, que bom que a gente tem aí a cesárea, a anestesia e todas as informações. Obrigada, gente, foi ótimo. Quem quiser saber mais, vou deixar um WhatsApp da clínica para vocês, é o 99784-2230, 99784-2230.
O Insta do Dr. Ronaldo tá sempre com a gente, @doutorabreviado, Ronaldo Soares, seu Insta? Meu Insta, você encontra Tudo meu com o dele, Instagram então, junto com o dele. @doutor.ronaldo Soares. Quem quiser me seguir, @Carol_Minhoto, e a gente volta amanhã. Obrigada, viu, gente? Nada. Beijo, Tchau, beijo, tchau. até lá. Tchau.